Portanto, para este nosso exercício temos o seguinte enunciado. Deixa-me só fazer aqui paste sem formatação. Vamos ler o nosso enunciado, vamos ver quais são as entidades que temos a nosso cargo e vamos perceber então quais são as relações que existem entre essas mesmas entidades. Portanto, lembro, uma loja de música precisa de uma base de dados para gerir as suas operações diárias. Portanto, já percebemos que o scope será para uma loja de música. A loja vende vários tipos de itens, incluindo CDs, vinis, cassetes e mercadorias de artistas. Portanto, já vimos que existem aqui tipos de itens, portanto, itens variados. Cada item tem um título, o ou os artistas que estão relacionados com aquele artigo, o preço unitário e a quantidade em stock. Portanto, já vimos que temos aqui itens. Depois, vimos também que existe aqui uma relação com artistas. Portanto, cada artista tem um nome, um ou mais géneros musicais e o seu país de origem. Portanto, vamos ter também aqui artista. Vamos fazer primeiro só item. Temos o item, temos o artista. Vimos também que existem aqui um ou mais géneros musicais, portanto também é uma outra entidade que nós vamos ter. Depois, vimos também que para cada cliente a loja mantém o seu endereço completo, e-mail e artistas favoritos. Não é? Portanto, existem aqui também uma outra entidade chamada cliente. Temos depois aqui esta questão também do endereço completo, etc. A loja também precisa de registar as suas vendas. Cada venda tem um identificador único e está associado a um cliente. Uma venda consiste num ou mais itens, a quantidade e a data em que ocorreu a venda. Portanto, temos também aqui uma outra entidade chamada venda. Portanto, vamos descobrir aqui mais umas quantas entidades, não é? Aquelas de configuração, aquelas de suporte a este diagrama, mas para já vamos então ver o que é que temos. Ora, então nós para já temos itens e os itens têm então aqui um tipo de item. Nós vamos ver que isto são então outra entidade que está relacionada. Portanto, um item tem um tipo de item e um tipo de item tem um conjunto de itens. Por exemplo, se nós pensarmos num tipo de item CDs, nós vamos ter vários itens como CDs. Portanto, podemos ter CDs de um artista, de outro artista, de outro artista. Portanto, temos ali uma série de possibilidades, digamos assim. Se pensarmos num artista propriamente dito e num item propriamente dito, ele pode ser um CD, ou pode ser um vinil, ou uma cassete, ou uma mercadoria, um merchandising. Portanto, não vai ser um CD e uma cassete ao mesmo tempo, a menos que, e aí na prática se calhar seria um tipo de item diferente, ou seja, já seria ali tipo uma coleção. Imaginem que vocês compravam um determinado pack que vem provavelmente com CDs, pode vir também com vinil, ou seja, algumas tipos de coletâneas e coisas do género em que podem ser criados ali uma espécie de bundle, não é? Com uma série de itens diferentes. Basta vocês comprarem uma coisa que vem com um CD e uma t-shirt, já não é necessariamente um CD, já há de ser ali um bundle CD t-shirt ou CD merchandising, ou que quiserem depois criar como tipo, mas conseguem entender aqui este conceito de tipo de item. Portanto, vamos criar aqui
aqui. Tipo item. Entretanto, já vimos também que cada item tem um título e o ou os artistas que pertencem ou que estão relacionados com aquele item. Portanto, significa que um item e um artista, nós temos a seguinte relação. Um item pode pertencer a vários artistas ao mesmo tempo e um artista pode ter vários itens. Portanto, há uma relação de N para N entre os itens e os artistas. Basta, por exemplo, vocês pensarem que temos o artista A e o artista B. O artista A tem 3 álbuns, o artista B tem 2 álbuns e juntam-se os dois e fazem um álbum, pronto, em conjunto. Na prática, o álbum não é nem do artista A nem do artista B, acaba por ser dos dois, não é? Acaba por ser uma colaboração entre duas, pronto, podem não ser duas pessoas, podem ser bandas ou o que quiserem, mas dois artistas. Mesma coisa que nós vimos no exercício da biblioteca. Portanto, nós poderíamos ter um livro que fosse escrito por duas pessoas distintas, uma colaboração entre essas duas pessoas. Portanto, aqui os itens e os artistas têm essa particularidade. Não é? Portanto, têm essa relação entre si. Depois, o que é que nós vimos também mais? Cada artista tem um nome, um ou mais géneros musicais. Portanto, vamos pegar no género musical e no artista e vamos ver que um género musical, se eu pensar num género musical em concreto, eu vou encontrar N artistas associados a esse género musical. Não é? Portanto, se pensarmos em qualquer género, conseguimos lembrar sempre de vários nomes associados a esse mesmo género. Da mesma forma que nesta base de dados, um artista pode estar associado a vários géneros musicais. Pode não ter só um género musical, pode ter, se calhar nesta fase da carreira está mais ligado a um género, daqui a uns anos ou há uns anos atrás fazer música para outro público-alvo, digamos assim, um outro género musical que na altura era o que esse artista estava a explorar. Enfim, há a possibilidade dessas coisas acontecerem. Portanto, um género musical tem N artistas e um artista também tem N géneros musicais. Portanto, há uma relação de N para N entre estas duas entidades. Depois, mais. Para cada cliente, a loja mantém o seu endereço completo, e-mail e artistas favoritos. Portanto, o que é que acontece? Vai haver aqui uma relação entre o cliente e o artista, em que um cliente vai ter N artistas favoritos. O cliente pode gostar de 3, 4, 5, 10, 20 bandas diferentes e então não tem um favorito, apenas tem vários. Da mesma forma que um artista, não é, vai ter como favorito, ou neste caso, vai ter vários clientes que o consideram favorito. Portanto, não vai ser só favorito por um cliente. Há de ser sempre, ou pelo menos tem a possibilidade de ser o favorito de várias pessoas. Portanto, existe também uma relação de N para N entre os clientes e os artistas. Portanto, há aqui esta relação. Depois, ora, nós estávamos também aqui com o género musical, o artista e a venda. Entretanto, o que é que nós temos também? A loja também precisa de registar as suas vendas. Cada venda tem um identificador único e está associado a um cliente. Portanto, se eu pego aqui a venda e um cliente pode fazer várias compras. Aqui está como venda, não é? Mas na prática quem compra é o cliente, quem vende é a loja. Portanto, para a loja é uma venda, para o cliente é uma compra. Mas como estamos a registrar do lado da loja, acaba por se registrar aqui uma venda. Como estava a dizer, um cliente
pode estar envolvido em várias vendas. Portanto, o cliente vai lá hoje, compra qualquer coisa, volta daqui a uma semana ou duas, ou um mês ou dois, ou o que seja, e compra outra coisa. Mas uma venda só vai estar associada a um cliente. Quando passamos uma fatura a um cliente em específico e não a múltiplos. Portanto, temos uma relação de 1 para N, em que um cliente N vendas, uma venda, um cliente. Depois, temos ainda a questão das vendas e dos itens. Portanto, esta relação já é quase um clássico nos exercícios que temos feito, em que nós vamos ter que, numa venda, registar um ou mais itens, não é? Assim como a quantidade de cada item e a data em que ocorreu a venda, muito embora isto diga respeito à venda propriamente dita e não ao item. Portanto, numa venda, nós vamos ter N itens. Portanto, podemos comprar uma t-shirt e um CD, dois itens completamente diferentes na mesma fatura. Da mesma forma que um item pode estar presente em N vendas. Portanto, lá está. Não é aquele produto em específico, não é a materialização do produto, não é o CD que eu trago para casa, é o produto CD que eu trago para casa, que compro eu e compra todos os outros clientes. Portanto, esse produto vai estar em associação com várias vendas, não é? Portanto, conseguimos saber quantas vendas é que foram feitas daquele produto. E, essencialmente, são estas as relações entre os elementos que fomos aqui verificando. Até aqui, alguma dúvida, alguma questão, algo que queiram perguntar? Para já não. Okay. Então, vamos começar a construir o diagrama. Ora, então eu vou começar a construir aquelas tabelas mais genéricas, digamos assim, nomeadamente sabemos que para os clientes têm que ter o seu endereço completo, portanto, e depois ainda nos falta aqui uma outra entidade que é o país de origem, mas já lá vamos a seguir. Portanto, vamos primeiro criar aquelas três tabelas de endereço completo. Vou criar aqui. Distrito. Distrito. ID. Inteiro, chave primária. Distrito. Emparchar. E normalmente deixamos de 50 caracteres. Assim. Pegamos os outros campos. Temos o distrito. Vamos ao conselho. Conselho. Um tab errado. Portanto, conselho ID. Inteiro chave primária. Temos o nome do próprio conselho. Envarchar de 100 caracteres. O que é que precisamos mais? Do distrito ID. Depois, não precisamos de mais nada. Temos então a possibilidade, através do conselho ID, saber qual é que é o distrito e depois do distrito ID sabermos qual é que é o nome do distrito propriamente dito. Ok. Falta-nos a localidade. Localidade. Temos então uma localidade ID. Inteiro, chave primária. O nome da localidade. Envarchar, vamos por aqui 150. A seguir, um conselho aqui. Inteiro, chave estrangeira. Não precisamos de mais nada.
as nossas três tabelas de endereço completo. Vamos ligar estas três tabelas. Pronto. Temos aqui distrito, concelho e localidade. Vamos colocar isto aqui, de certa forma, arrumado ao lado e já vamos depois colocar novamente. Então, vamos olhar para estas entidades que nós vamos precisar. Portanto, vamos começar pela entidade do item. Portanto, a loja vende vários itens, neste caso vários tipos de itens também, incluindo CDs, vinis, cassetes e mercadorias de artistas. Cada item tem um título, o ou os artistas, preço unitário e quantidade em stock. Mas nós vamos ter também o tipo de item, CDs, vinis, cassetes, mercadorias de artistas, repetido várias vezes. Portanto, é um texto que se repete, o que envolve a criação de uma tabela de configuração chamada tipo item, onde eu vou ter registado primeiro registro CDs, o segundo registro vinis, terceiro cassetes, por aí fora. Tipo item ID é um item. Vamos registrar aqui o tipo de item, onde registramos propriamente o texto. Vamos colocar aqui 50 caracteres. Pronto. Temos então aqui o tipo item ID e o tipo item, a designação, digamos assim. Pronto. A seguir vamos olhar para a própria tabela do item. Portanto, item, sabemos que cada item tem um item ID inteiro, chave primária, e o que é que nós vamos ter? Um título, portanto, o título do item, encaixar, eu vou deixar aqui 120 caracteres. Depois, o ou os artistas associados. Portanto, nós já vimos que, em virtude de um item poder estar associado a vários artistas, existe uma relação de N para N entre o item e o artista. Portanto, não há chave estrangeira em nenhum dos lados. Ok? Portanto, relação de N para N irá obrigar a ter uma tabela intermédia e a seguir é que relacionamos com essa tabela intermédia, digamos assim. Portanto, não há chaves estrangeiras aqui deste lado. Entretanto, preço unitário e quantidade em stock. Portanto, o preço unitário é dinheiro, portanto é um décimo. Quantidade em stock será um inteiro. E temos que relacionar também o tipo de item. Né? Portanto, para eu ter lá a designação se é um CD, se é um vinil, uma cassete, o que seja. Aí sim, um tipo de item vai estar relacionado com vários itens, não é? Portanto, pode ter vários itens, um item só tem um tipo. Por isso, foreign key, tipo, item, ID, inteiro. Eu vou ligar estas duas tabelas. Para já o item está tratado, falta ainda assim a relação com os artistas. Portanto, esta parte aqui ainda não está feita. Vamos fazer a seguir, agora quando criarmos os artistas.
Portanto, cada artista tem um nome, um ou mais géneros musicais e o seu país de origem. Portanto, já vimos que, primeiro, temos um país de origem. Portanto, se eu tiver lá um artista, eu vou ter um espaço para guardar o seu país de origem. Mas, se eu tiver vários artistas do mesmo país de origem, eu não posso, não devo, não é o que é suposto, escrever várias vezes o nome do país de origem, não é? Não posso ter esse texto a repetir-se. Então, quando o texto se repete, devemos criar uma tabela de configuração com as opções. Então é isso que vamos fazer. Vamos fazer aqui país e vamos fazer país ID inteiro, chave primária, o nome do país, vai ser então um varchar 50 caracteres e não preciso de mais nada. Portanto, já tenho uma tabela para guardar os países de origem. Agora, ainda há outra questão, que é, eu preciso de guardar o género musical. Já temos aqui uma questão que é, pode ter mais do que um, mas mesmo que só tivesse um, eu não posso ter o mesmo género musical repetido várias vezes ao longo de 30, 40, 50 artistas, não é? Portanto, mais uma vez, texto que se repete, há a necessidade de nós termos uma tabela de configuração. Eu vou só guardar estas tabelas aqui, para não ficarem a ocupar espaço. Portanto, vamos criar então essa tabela de configuração. E essa tabela de configuração vai se chamar então género musical. Será um género musical ID inteiro, chave primária, e depois na designação vai ter então género musical. E vamos ter um varchar de 100 caracteres. Pronto. Género musical e país já têm as suas respectivas tabelas de configuração. Agora, nós estávamos na criação da entidade principal, que era aqui o artista. Vamos deixar isto para aqui e vamos criar a tabela de artista. Tem então um artista ID inteiro, chave primária. Temos também que o artista tem um nome e o nome será nome inteiro, é um varchar e vamos deixar também 100 caracteres. Agora, vamos olhar para as relações entre o género musical e o país e o artista. Neste caso, o enunciado indica-nos que tem o seu país de origem. Portanto, singular, só tem um país de origem. Ou seja, nós podemos ter várias nacionalidades, mas só temos um país de origem, não é? Portanto, o que vai acontecer é que um artista tem um país, mas um país tem vários artistas. Portanto, se vocês pensarem num país qualquer, que conheçam artistas, obviamente, vão encontrar garantidamente mais do que um artista desse mesmo país, não é? Portanto, mesmo que vocês não conheçam mais, não quer dizer que não existem. Portanto, um país tem vários artistas, mas um artista só tem um país de origem. Portanto, o que é que se faz? Relação de 1 para N, chave estrangeira do lado do N com um país ID. Foreign key. Agora, o que é que nós precisamos mais? Relacionar os géneros musicais. Portanto, um ou mais géneros musicais. Portanto, um artista tem N géneros musicais, um género musical tem N artistas.
relação de n para n, temos que ligar desta com recurso a uma tabela intermédia de relação. E esta row tree não precisamos dela, porque já temos o nome, país de origem e vamos agora colocar o género musical. Então, como é que eu faço isso? Tabela intermédia e vou colocar artista, género musical. Artista ID será a primeira foreign key e género musical ID será a segunda chave estrangeira, segunda foreign key que compõe a chave composta. Pronto. O que é que eu faço? Ligo as duas coisas. Então, neste caso, as três. Portanto, o artista liga ao artista e o género musical liga ao género musical. Aqui. Pronto. Precisava de... Acho que isto não ficou bem. E assim já vai ficar. Não, também não ficou. Sem então, eu acho que isto é por ser uma chave composta. Okay. Entretanto, temos que ligar ainda o país ID com a tabela de países. Não é? Portanto, eu vou para já ligar desta forma. Isto pode haver necessidade de ajuste de algumas setas. Quando eu digo ajuste de algumas setas é só o posicionamento das setas, não é nada de mais. As ligações serão as mesmas. Pronto. Então temos a loja com os seus itens e os artistas com os seus géneros musicais e o país de origem. Mas já vimos que esta parte de o ou os artistas, entre os itens e o artista, não está feita ainda. Portanto, é isso que vamos fazer. Vou só fazer aqui um zoom out. Vamos deixar isto mais para este lado. Vamos trazer o item e o tipo de item aqui para o nosso diagrama e vamos relacionar isto não está artista assim sim artista, exato. Ora, e vamos então relacionar estas duas entidades. Como sabemos, então, um item pode estar relacionado com vários artistas. Um artista vai estar também com a possibilidade de ter vários itens a seu cargo. Portanto, o que é que vamos fazer? Vamos arrastar para aqui uma tabela de relação, uma tabela com chave composta. Como é que se vai chamar? Item artista. Vamos ter de um lado o item ID inteiro, foreign key para já. Do outro lado o artista ID. Portanto, foreign key também, o conjunto das duas faz a primary key. Pegamos este campo, pegamos este campo e podemos ligar estas tabelas. Portanto, item ID liga ao item ID. E agora o artista ID vai ligar ao artista ID aqui. Portanto, o que é que eu já tenho? Itens, artistas e géneros musicais também aqui à mistura.
Ok? Então, o que é que vamos ver a seguir? Vamos ver os clientes. Não é? Portanto, já vimos os primeiros passos, vamos ver esta parte agora do cliente. Cada cliente, a loja mantém o seu endereço completo, e-mail e artistas favoritos. Faltou colocar aqui o nome, mas também é daquelas coisas que salta logo à vista. Não é? Portanto, como é que nós vamos criar aqui o cliente? Eu vou criar aqui em baixo. Não, se eu vou criar aqui em cima, só para conseguirmos sempre ler o enunciado. E depois já ligamos com esta parte do diagrama que já está feito. Portanto, cliente. E o cliente tem então um cliente ID inteiro, chave primária, tem o seu nome. E o nome é um varchar 120. Também um e-mail. E este e-mail vai ter também um varchar de 70 caracteres. E o que é que precisamos mais? Os artistas favoritos. Portanto, nós sabemos que não podemos chegar aqui e pôr artista ID. Senão só estou a dizer que isto o cliente só tem um artista favorito e não é o caso. Nós queremos então que um cliente possa ter, nem é possa ter, tem garantidamente mais do que um artista favorito. Da mesma forma que eu não vou ao artista e não vou lá colocar um cliente ID. Não faz sentido porque o artista vai ter mais do que um fã, digamos assim. Portanto, há uma relação de N para N entre estas duas entidades. Para já, precisamos também do endereço do cliente. Endereço do cliente. Vamos achar de 100. Queremos endereço completo. Portanto, ligar com a localidade e vamos ligar com estas coisas todas que estão aqui e ligamos com o one to many. Localidade aí. Já está. Portanto, como eu estava a dizer, um cliente pode ter N artistas favoritos e um artista também vai ter N fãs, digamos assim. Então, onde é que nós podemos deixar esta informação assim o mais próximo possível do cliente? Nós vamos ter que criar uma tabela de relação entre estas duas entidades. Portanto, vamos criar aqui. Quer dizer, se calhar vamos criar aqui mais em baixo, depois o cliente ainda vai ligar com as vendas, não é? Portanto, vai ficar assim um bocadinho mais compactado. Vocês vão reparar que à medida que vão fazendo os exercícios, isto começa a ter mais tabelas, começa a ser difícil de arrumar as tabelas num local, não é? Temos então a nossa tabela de relação, vai se chamar então cliente artista. Se quiserem deixar como favorito, também podem fazer, artista favorito, só para ser mais alusivo daquilo que realmente representa. E então o que nós vamos ter é um cliente ID, chave estrangeira e vamos ter um artista ID, que será também uma chave estrangeira. Não há mais nenhuma coluna necessária e temos aqui esta relação. Portanto,
vamos relacionar one-to-many, portanto, ligamos aqui ao artista. Ora, aqui é o artista vai ligar a este artista ID e o cliente vai ligar aqui ao cliente ID também. Portanto, até aqui nada de extraordinário. Poderíamos, se calhar era, como isto ainda vai ter as vendas, mas eu acho que as vendas e os itens conseguimos. Pois não conseguimos porque nós vamos ter que ligar os itens com as vendas e depois temos o cliente aqui. Isto realmente fica confuso assim. Já vamos organizar isto melhor. Portanto, então vamos começar a registar aqui a parte das vendas, não é? Portanto, vamos criar aqui uma table e cada venda é colocada na tabela de vendas. O que é que nós precisamos? Cada venda tem um identificador único. Para já vamos colocar também o venda ID e vamos colocar aqui um código de venda. É só para ser o identificador único, não necessariamente a chave primária da tabela. Portanto, é ser a venda 3, a venda 8, a venda 12, a venda A38, 96, barra, aqueles códigos que a loja pode querer aplicar, não vai estar agarrada necessariamente aqui à venda ID propriamente. Portanto, um código de venda, um envarchar, 30 caracteres será se calhar suficiente. Depois, o que é que nós temos? Está associada a um cliente. Portanto, vamos ter aqui um cliente ID associado à venda, porque cada fatura só está interessada aqui a um cliente. Depois, temos também que uma venda consiste num ou mais itens, a quantidade e a data em que ocorreu a venda. Portanto, a data nós não vamos guardar nos itens de venda, não é? Não vamos guardar na linha de fatura, vamos guardar na própria fatura. Portanto, é aqui na tabela de vendas, nós vamos colocar aqui a data de venda e é um date time. E pronto, temos aqui a nossa tabela de vendas criada. Ora, nós sabemos também que uma venda pode estar relacionada com mais do que um item e um item pode estar relacionado mais do que uma venda. Portanto, há a tal tabela de relação que vocês já conhecem, que é, neste caso, a venda item. E a venda item vai ter aqui um venda ID inteiro, chave estrangeira para já, vai ter um item ID, também para já chave estrangeira e, tal como o enunciado indica, a quantidade. Portanto, quantidade. Quantidade é um inteiro. E não precisamos de mais nada. Agora, vamos fazer aqui um zoom out e vamos ter que arranjar aqui uma forma de garantir que as vendas e o cliente estão, e depois, consequentemente, com os itens, estão também relacionados, não é? Então, como é que nós podemos fazer isto? Só para isto ficar um bocadinho mais organizado. Portanto, nós vamos ter de passar ou a venda para aqui, provavelmente o melhor é mesmo a venda passar para aqui, assim como o venda item. Depois, estas três tabelas, se calhar passam aqui para este lado, eu já as trago e já faço as setas novamente. Ok, assim, desta forma, e assim conseguimos também puxar este tipo de item para baixo para relacionar a venda com o cliente
e o venda item com o item propriamente dito. Vamos depois ver aqui como é que isto fica melhor. Vamos apagar estas setas e criar as setas, pronto, o mais ilustrativo possível. Portanto, a localidade vai ligar daqui até aqui. Há aqui uma possibilidade, agora por acaso não me recordo como é que é, mas nós podemos criar aqui uma espécie de um saltinho entre estas duas linhas para isto não ficar pronto, assim sobreposto. E eu não sei se está aqui no Arrange, por acaso eu já não me lembro onde é que isso está, ou se é no Style. Rounded Curve não é este. E também não é este. Essencialmente é algo que deixa fazer um saltinho entre as linhas, não é? Line start, line jumps. É isto. Portanto, quero um arc. Se calhar tem que ser na outra arc, mas não fez este arc. Vou colocar aqui mais um spacing entre isto, a ver se ajuda. Não creio. Gap, sharp ou line também não. Se porventura se fizermos após, se temos essa sorte. Portanto, um arc e localidade ID. Mas não. Era uma funcionalidade que isto tinha, mas aparentemente não está a funcionar em pleno, digamos assim. Mas não tem mal. Acho que é na mesma perceptível aquilo que estamos a tentar fazer. Conselho. Vou ligar aqui. Sim. E o distrito, vamos ligar aqui. Pronto, e temos assim isto tratado desta parte. Isto tudo porque estas setas nós não as conseguimos fazer iguais do lado esquerdo sem estarem alinhadas à direita, pelo menos assim com grande facilidade. Não tem mal. Agora vamos relacionar o item com a venda item, portanto um item vai estar relacionado com vários venda item, da mesma forma que uma venda vai estar relacionada com várias venda item. E agora podemos deixar isto assim. Deixamos, se calhar, desta forma. O que é que precisamos mais? Ligar as vendas com o cliente. Portanto, um cliente ID está presente em vários venda. Neste caso, em vários venda ID. Podemos fazer assim, desta forma. Portanto, vamos só reler o enunciado, percebermos se todos os requisitos foram cumpridos e a seguir fica concluído ou ajustado. Portanto, a loja vende vários tipos de itens, incluindo CDs, vinis, cassetes e mercadorias de artistas. Cada item tem um título, ou os artistas, preço unitário e a quantidade em stock. Portanto, temos um título, preço unitário, quantidade em stock e o tipo de item relacionado com os artistas através de uma tabela de relação. Portanto, boa. Cada artista tem um nome, tem um ou mais géneros musicais e o seu país de origem. Portanto, cada artista tem o seu nome, país de origem, que está relacionado com a tabela de configuração país,
e uma relação de N para N com os géneros musicais através desta tabela de relação artista-género musical. Portanto, também ok. Depois, cliente, a loja mantém o seu endereço completo, e-mail e artistas favoritos. Portanto, nome, e-mail, endereço completo, artistas favoritos, relação de N para N entre o cliente e o artista. Portanto, temos esta tabela aqui de relação entre eles. Portanto, também ok. A loja precisa registrar também as suas vendas. Cada venda tem um identificador único e está associado a um cliente, portanto, um código de venda e um cliente ID. Uma venda consiste num ou mais itens, a quantidade de cada item e a data que ocorreu a venda. Portanto, a data que ocorreu a venda está aqui. E as linhas de fatura, digamos assim, que relacionam uma venda com os itens, dado que existe uma relação de N para N entre estas duas entidades. E assim, sim, podemos concluir este exercício e resolver desta forma. Pergunto, daquilo que estivemos aqui a ver, dúvidas, questões, algo que queiram que eu repita, algo que não perceberam? Se você puder enviar o print, Sim, sim. Isso eu envio. eu fiz errado. Então, acho que não precisa comparar. Ok, ok. Então pronto, eu vou enviar também o print, mas restantes colegas, alguma dúvida que queiram colocar já? Ou uma coisa que precisem? Não? Então, pronto, eu vou enviar o print. E aqui está. Exercício 1. Temos aqui o print screen. Portanto, vamos fazer a implementação deste diagrama no Airtable, criar ali alguns registros. Portanto, nós vamos aqui ao workspace do NoCode 003 e vamos fazer um create. Vamos fazer build an app on your own e temos então a nossa base de dados aqui a ser criada. Entretanto, eu vou fechar isto. Vamos alterar o nome da base de dados. Vamos chamar a isto loja de música. Podemos deixar aqui com uma cor. Ora, então vamos alterar. Como sempre, vou criar estas primeiro e depois as de configuração, país, tipo de item, etc, etc. Aquelas que não precisam de relação com nada logo à partida, tá bem? Portanto, distrito. O que é que nós vamos então criar? Precisamos de duas colunas, selecionamos estas, fazemos delete. Ok, vamos dizer pause alert for one day, delete 3 fields. E vamos apagar este field também. Ora, o que é que nós vamos fazer primeiro? Distrito, exato. Esta vai ser um distrito ID, será um autonumber. E termos depois o distrito propriamente dito, em que vamos ter aqui um single line of text. Criar aqui dois distritos, Lisboa e Porto. Vou apagar este, delete record. Ok, portanto, o nosso distrito ID e o nosso distrito. Passar para o conselho. Portanto, start from scratch, outside ID, vamos apagar, vamos precisar de 3
colunas, portanto 1, 2, 3, pegamos as outras e vamos fazer então aqui conselho ID, será um autonumber. Depois vamos ter o conselho propriamente dito, conselho, single line of text, e depois temos um distrito ID propriamente dito, distrito ID, e aqui será um link to another record. Vamos ligar com, fiz aqui conselho ID, é só conselho. Vamos ligar com o distrito, não queremos multiple records, e vamos fazer então um save. Vamos perguntar se eu quero um lookup, quero este lookup do distrito, para aparecer o texto, e pronto. Isto não se chama conselho ID, chama-se conselho. Vamos criar aqui o conselho de Lisboa, pertence ao distrito de Lisboa também. E vamos criar o concelho do Porto, que pertence também ao distrito do Porto. Os três vamos apagar. Vamos precisar. Localidade. Portanto, start from scratch. Localidade. Agora vamos precisar de 3 colunas. Pegamos todas as outras e vamos ter aqui um localidade ID. Será um autonumber. Depois vamos ter aqui a localidade. Isto será um single line text. E agora vamos ter um conselho ID, que será um link to another record para a tabela de conselhos, em que não vamos fazer linking to multiple records e vamos fazer um lookup ao conselho. Pronto. Vamos criar aqui a localidade de, pode ser Benfica, conselho de Lisboa e a senhora da hora do Porto. Apagar este. Está então despachada esta parte dos distritos, concelhos, localidades. Pronto, criámos aqui alguns registros. Se precisássemos de criar mais, criávamos, mas não é o caso. Vamos agora olhar para as outras tabelas de configuração. Portanto, o género musical é uma delas. Portanto, vamos criar o de género musical. E o que é que nós precisamos? De 2 colunas apenas. A primeira vai ser o género musical. E a seguir vai ser o género musical propriamente dito, que será um single line of text. Vamos criar aqui uns 4 géneros. Vamos colocar, por exemplo, rock. Podemos colocar jazz. Podemos colocar pop. Podemos colocar metal. E pode ser para já. Pronto. Agora, o que é que nós vamos criar? País. Vamos criar aqui uma nova tabela. Vamos chamar de país. E vamos precisar de umas quantas colunas. Vamos ter aqui um país ID, em que vamos ter um autonumber e vamos ter o próprio país propriamente. Isto será um single line of text. País, vamos começar com Portugal. Por aqui, ok.
USA. E para já pode ser. Se eu preciso mais, acrescentamos. Depois, o que é que precisamos? Precisamos do tipo de item também, que é outra tabela de configuração que nós temos. Portanto, vamos start from scratch e vamos colocar aqui tipo item e vamos fazer item. O que é que nós precisamos? Duas colunas, portanto vamos colocar isto, fields, vamos fazer tipo item ID. Desculpem, tem que ser um autonumber. E vamos ter aqui o tipo de item. Será um single line of text. O que é que eu vou pôr aqui? CD. Certo. Vinil. E merch. Portanto, tudo o resto. Camisolas, canecas, palhetas, tudo o que tiver que ser. Pronto. Então, CD, cassete, vinil e merchandising. Então temos já todas as nossas tabelas de configuração criadas. Isto está feito, o género musical está feito, o país está feito e o tipo de item está feito também. O que é que vamos começar a criar? Os artistas e depois vemos se calhar os clientes e depois começamos a criar se calhar os artistas e depois os itens. Depois passamos para os clientes. Okay. Então, artista. Vamos start from scratch. Artista. O que é que eu preciso? Preciso de 3 colunas. Portanto, e vamos ter aqui um artista ID. Vamos ter aqui o nome do artista, single line of text, e depois vamos ter um link to another record para o país ID. Para o país que nós vamos ligar, não queremos multiple records e queremos um lookup ao país. Vou criar aqui uns quantos artistas. Se calhar é mais fácil nós adicionarmos primeiro aqui os países. Olha, vou criar aqui um de Portugal, criar aqui um do UK, criar aqui outro do UK. Vamos criando aqui uns mais fácil assim. E se calhar aqui 2 USA. Ora, então o que é que nós podemos pôr em Portugal? Vamos pôr, por exemplo, UK. Podemos pôr UK, Iron Maiden. USA. Podemos pôr Dream Theater. E precisamos de muito pop, não é? Portanto, pode ser. Pode ser. Deixa-me lá pensar. Justin Timberlake. Pronto. Então temos aqui uma série de artistas já pré-preenchidos. Depois, preciso mais, adicionamos mais. Entretanto, nós precisamos de algum de. Já se temos rock, metal, pop e acho que o que é que tínhamos mais? Era o jazz que faltava, né? Por aqui um de jazz, portanto, pode ser Miles Davis. E então, USA. E o que é que nós vamos fazer mais? Vamos colocar itens.
Portanto, vamos ter aqui o Start from Scratch. Vamos colocar itens e vamos depois criarmos no fim as tabelas de relação com tudo. Tá bem? Portanto, itens, vamos precisar de 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5. Esta é que vai. Quero um item ID. Depois, que será um single line text. Single line text não, auto number. Depois quero um título. E este título será um single line of text, sim. Depois quero um preço unitário. Preço unitário. E então vamos pôr aqui um number, não, currency. Portanto, temos aqui um currency. Onde é que temos o currency? Aqui, currency. Portanto, currency symbol, vamos pôr um euro, decimal places 2 e deixamos local, pode ser, não queremos negative numbers, nem large number abbreviation, é isto mesmo. Portanto, save. Ora, quantidade em stock, quantidade stock, e vamos fazer com um number também. Aqui não queremos decimal places, não queremos negative numbers e podemos deixar desta forma. Falta-nos o tipo de item ID. Tipo item ID, que é um link to another record para os tipos de item e, entretanto, não queremos multiple records. Lookup para o tipo de item. Ok, então, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos pôr, pode ser single, como do leme dos chutes e pontapés, e eventualmente depois nós vamos ligar este item a um ou mais artistas. Portanto, o preço unitário pode ser euros, quantidade em stock, vamos dizer que temos 20, o tipo de item é um CD e está feito. A seguir, o que é que nós tínhamos aqui nos nossos artistas, né? Pink Floyd, Iron Maiden, Dream Theater, Justin Timberlake e Miles Davis. Enfim, podemos não ter para todos, mas vamos pôr, sei lá, Pink Floyd, pode ser o Dark Side of the Moon. Preço unitário 15 euros, quantidade em stock 30, tipo de item pode ser o vinil. Entretanto, o que é que nós temos mais aqui? Podemos pôr t-shirt. T-shirt Iron Maiden por 30 euros. Quantidade em stock 10. Idealmente deveríamos ter aqui o tamanho. Por exemplo, aqui um M, um S, um XL, o que fosse. São produtos diferentes. Nós termos uma t-shirt M não é necessariamente o mesmo produto do que uma t-shirt S ou L ou o que for. Isto é merchandising e pronto, podemos acrescentar aqui mais uma coisa qualquer. Temos aqui mais de artistas. Vamos pôr aqui mais uma coisa Pink Floyd. E pode ser, sei lá, Secured by Cloud. E custa 15. Temos 10 unidades. Tipo de item é ser em CD. Podemos pôr aqui mais coisas, mas vocês percebem para já a ideia. Ora, então, a partir deste momento já tenho aqui uns quantos itens, se for necessário já acrescento mais uns quantos. Falta-me vendas e clientes. Depois as respectivas tabelas de relação, não é? Portanto, aqui com o artista género musical, o cliente com
com os artistas favoritos, etc. Mas para já vamos criar clientes. Vamos fazer aqui um Start from Scratch e vamos criar aqui uma tabela de clientes. Cliente, o que é que eu preciso? 1, 2, 3, 4, 5 campos. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5. Este irá embora. Client ID. Portanto, um number. Um nome. Será um single line of text. Um e-mail. Nós temos aqui e-mail, não temos? Temos. E-mail. Depois temos o endereço. Isto sim será um single line of text. Endereço. Depois vamos ter um link to another record, que será a localidade ID. Localidade ID, link to another record, com a localidade. Não queremos multiple records. Vamos querer um lookup de localidade. Temos então aqui isto criado. Vamos criar aqui uns 4 ou 5 clientes e ora, primeiro cliente pode ser o Guilherme Tavares, gmail.com. O endereço rua A, localidade pode ser em, enfim, está com 2 H's. Depois vamos ter aqui ser a Teresa Magalhães, gmail.com. Pode ser também vizinha do Guilherme. Depois vamos criar aqui o Vasco Correia, vasco@gmail.com, rua B, também aqui fica. Depois vamos ter então a Sofia. E pode ser na rua C e vamos colocar aqui no Porto. Ok, pronto, temos 4 clientes para já. Chegam. Vamos então criar a nossa tabela de vendas também. Isto, ou seja, nós criamos as tabelas e eu estou a colocar logo registros para quando queremos nas tabelas de configuração depois já termos coisas preenchidas, não é? Mas não há essa. As de configuração têm que ser preenchidas, mas as outras não precisam de preencher logo com coisas. Vão preenchendo à medida que têm dados para preencher, não é? Aqui como estamos de certa forma a inventar dados, não há esse problema. Portanto, vamos tabela de vendas. Vamos precisar de 4 campos. Venda ID. Será um auto number. Depois vamos ter um código de venda. Código de venda. Será um single line text. Depois vamos ter um cliente ID. Link to another record. Está aqui no cliente. Não queremos multiple records. E save. Lookup. Vamos fazer um lookup ao nome do cliente. Pronto, fica aqui. Depois data. Portanto, é este status, deixa de ser status, passa a ser data. E temos date, include time, 24-hour format. E vamos pôr European. E então fazemos a default do current date, pode ser. Quer dizer, eu não vou precisar disto.
Eu vou ter que inventar datas, portanto não há grande necessidade. E temos tudo feito. Estas apagamos. Attachments. Ok. Então, código de venda, vamos pôr aqui a venda A, qualquer coisa. O cliente ID associado a esta venda foi a Teresa. Quando é que isto ocorreu? Ocorreu, por exemplo, em 2 de abril. Depois, outro número qualquer. E vamos pôr aqui para o Guilherme. Aconteceu no dia 16/4. Qualquer coisa. E então, isto deveria ser qualquer coisa seguida, não é? Mas não é grave. Este efeito. Ou não, poderiam ter um prefixo diferente, mas normalmente seria algo seguido. 17. Vou criar aqui mais vendas. Números. E vamos dizer agora que foi a Sofia. E vai ficar no dia 19/6. Agora, vamos começar a criar aqui as relações. Não é? Portanto, o que é que vamos fazer? Vamos criar aqui uma relação artista-género musical. E podemos fazer aqui Start from Scratch e colocar como artista género musical. Já sabemos a nossa limitação com o Airtable no que toca a ter tabelas com chaves compostas, portanto vamos ter que criar aqui uma chave primária à mesma, portanto vamos fazer artista género musical. Aliás, nós até podemos fazer uma coisa. E este exercício é um bom exemplo para isso, porque só há aqui uma tabela que nós não podemos fazer link to multiple records, de facto. Esta nós podemos fazer link to multiple records, esta idem, esta idem. O que nós não podemos fazer é na quantidade, ou esta que tem a quantidade, porque eu não consigo fazer multiple records e ainda adicionar uma quantidade lá ao meio. Por esta relação assim eu consigo. Esta relação assim eu consigo fazer. Portanto, se calhar vamos fazer isso. Vamos criar as relações já diretamente nas tabelas, exceto onde nós não podemos fazer. Portanto, e a que nós não podemos fazer é esta da venda item. Portanto, será esta que eu vou fazer agora. Já criei uma tabela específica para tal. Vou criar isto. E então, venda item ID, não é? E será aqui um auto. Quando temos esta limitação, digamos assim, temos que contornar como possível. O que é que nós vamos querer? Venda ID. E neste venda ID vamos fazer link to another record para a tabela de vendas. Não queremos multiple records. O que nós vamos querer é... Podemos fazer aqui um lookup para o código da venda e pronto. É suficiente. A seguir vamos pôr um item ID. Será um link to another record da mesma. Item, não queremos multiple records. E vamos fazer para o preço unitário e se calhar o título. O que é que precisamos mais? Quantidade. Adicionamos aqui uma coisa nova. Link não. Number. Não queremos decimal places.
Preset não queremos. E não queremos negative numbers também. E create field. Ok. Então, o que é que eu vou fazer? Vou copiar para aqui a venda 1. Vou dizer que na venda 1 foram comprados 2 itens. Um single do Homem do Leme e um CD do Dark Side of the Moon. Ok. Então, na venda 2, eu vou dizer que foi comprado uma t-shirt do Iron Maiden, uma, e posso fazer aqui também na venda 2 Obscured by Cloud. Vou adicionar mais coisas. Portanto, agora na venda 3, só comprar um item, vai ser um Dark Side of the Moon. Podem ser 2. Prática. Vamos agora na venda 4 adicionar um Homem do Leme. 2. Vou adicionar os produtos praticamente todos. Portanto, o item 1, o item 2, 1. Vamos adicionar a venda 4. O item também pode ser agora 3. E unidades. E então, na venda 4, eu consigo também adicionar aqui o Obscured by Clouds e adicionamos aqui estas duas unidades. Ok. Portanto, isto está tratado. Agora, porquê é que isto também é importante nós fazermos estas relações? Imaginem que eu quero fazer aqui um filtro por, ok, eu quero saber na venda 1 o que é que foi comprado. Eu posso filtrar e vou filtrar aqui por venda ID is exactly e vamos fazer aqui eu consigo saber imediatamente o que é que foi comprado na venda 1. Sei que foi um Homem do Leme e um Dark Side of the Moon, uma unidade de cada um. Agora, também posso fazer outro exercício, que é nós conseguirmos perceber, ok, em quantas vendas é que eu vendi o Dark Side of the Moon. Posso fazer um filtro, adiciono uma condição e faço a seguir, ok, produto ID, daqui eu tenho é o item ID, is exactly, e faço Dark Side of the Moon. E eu vejo que em 3 vendas diferentes foram comprados o Dark Side of the Moon. Por acaso eu consigo ver aqui que são 3. Se eu quiser saber a contagem, também posso ir aqui abaixo. Não é? E neste caso eu não vou conseguir fazer aqui, vou ter que fazer aqui. Que é um count. Ora, average, median, x range, unique, 3. E desta forma eu consigo saber a contagem. Imagina que eu tinha aqui 200, eu não ia estar a contar todos. Tudo bem que podíamos ver aqui pelos números, mas tenho a possibilidade de calcular logo aqui ou saber as médias. Não é? Imaginem, por exemplo, eu quero saber a média daquilo que... de uma linha de fatura. Não vou fazer agora de uma fatura, porque tinha que estar a fazer lookups e contas e etc, etc, com as coisas que ainda faltam e não vou fazer isso. Mas imaginando que eu quero saber qual é que é a média de um produto. Posso fazer um average e eu sei que a média de um produto na minha loja custa 17,22€. Okay? Mas também podíamos fazer isto com as faturas e tudo mais, só tínhamos que fazer o transporte dos subtotais para a tabela de vendas e depois fazermos uma soma de todos os subtotais. Isso vai dar um valor e fazíamos um average desse valor. Portanto, eu não vou fazer isso agora, mas há essa possibilidade e é por isso que nós devemos então relacionar os dados desta forma, de modo a conseguirmos fazer pesquisas que nos dizem imediatamente quem é que comprou o quê, quanto é que custa um determinado produto, quanto é que é a média de faturação de uma fatura nossa, enfim, o que seja, não é? Desta forma
nós conseguimos fazer isto. Então, o que é que eu vou fazer agora? As relações que me faltavam. Que era então o artista com o género musical. Portanto, vamos aqui, por exemplo, ao artista. E vamos fazer um link to another record para o género musical. Agora sim, allow linking to multiple records. E vamos pôr, neste caso, género musical. E fazemos então aqui um create field. Fazemos um lookup para o género musical. E podemos então chegar ao nosso artista e começarmos a adicionar géneros musicais. Da mesma forma, quando formos aos géneros musicais, vamos lá ter os artistas. Né? A partir do momento em que eu vou aqui, eu já tenho uma coluna de lookup de artistas. Mas, adicionando aqui no artista, o que é que eu vou fazer? Chutes e pontapés. Eu vou dizer que é rock. Pink Floyd, eu vou dizer que é rock. Iron Maiden, eu vou dizer que é metal. Dream Theater, a mesma coisa. Justin Timberlake é pop e o Miles é jazz. Se porventura quiséssemos adicionar um outro género musical, poderíamos fazer. Agora, porque é que nós temos isto como unnamed record? Parece-me que é aqui uma coisa nova. Deixa-me ver aqui nos géneros musicais. Pois, porque eu não tenho aqui o 1, o 2, o 3 e o 4, porque isto não está como um autonumber. E agora já está. Já não vamos ter este problema. Portanto, estávamos nos artistas e agora já temos aqui os nossos géneros musicais. Se eu quisesse adicionar metal aos chutes e pontapés, eu conseguia fazer isto na mesma. Portanto, tenho aqui os dois géneros musicais. Portanto, a relação artista-género musical pode ser resolvida desta forma, não há grande impedimento. Vamos ver as outras. Vamos fazer entre o cliente e o artista, vamos fazer essa ligação. Portanto, vamos ao cliente, adicionamos aqui uma coisa nova, fazemos um link to another record, artista, por aqui, artista, allow linking to multiple records, agora sim, e fazemos um lookup do nome do artista. Okay? Também podemos fazer depois pelo género musical. Isto depois seria interessante quando fazemos os agrupamentos de informação, mas isso a partir vamos ver na próxima aula. Mas podemos já criar aqui este género musical. Ora, então o que é que temos? Relação entre o cliente e o artista. Portanto, este cliente é o Guilherme e vamos ver quais são os artistas favoritos do Guilherme. Pode ser então Iron Maiden e Pink Floyd. Deste cliente que eu agora não consigo ver o nome, pode ser então Dream Theater. Daqui pode ser os Chutes e Pontapés e daqui pode ser Pink Floyd, Iron Maiden e o Justin Timberlake. E já agora, pronto, fica aqui mais um. Ok, então, desta forma, nós conseguimos também saber quais são então os géneros musicais que nós temos como preferidos, não é? E até poderíamos fazer depois um outro lookup para aparecerem aqui os géneros musicais propriamente ditos. Mas, lá está, conseguimos relacionar, eu consigo chegar aqui e fazer um filtro, não é? Onde, por exemplo, o género musical é, por exemplo, rock. Não tem ninguém que goste apenas de rock. É? Portanto, teria de... Eu acho que tenho aqui uns quantos. Só tem 4. Portanto, se eu procurasse aqui por género musical, is exactly metal. Vamos ter um registro. Isto é importante.
Porque nós, quando colocamos mais do que uma possibilidade num determinado campo, quando queremos depois filtrar, também temos que filtrar por todos aqueles que são, pronto, favoritos neste registro, não é? Portanto, não posso só filtrar por um, teria de filtrar por um ou outro, ou outro, ou outro, ou outro. Portanto, isso também é algo importante. Portanto, o que é que temos? Temos a nossa relação entre o cliente e o artista favorito, o artista e o género musical. Falta-me entre o item artista e o artista. Não é? Exatamente. Portanto, entre o item e o artista, eu posso. Agora já posso pôr isto em full screen. Vamos pôr então aqui entre o item e o artista. Allow linking to multiple records. Vamos pôr aqui artista. Fazemos então create field. Podemos fazer com o nome e se calhar só com o nome. Desta forma eu poderia, single do Homem do Leme, associar aos chutes e pontapés, o Dark Side of the Moon aos Pink Floyd, T-shirt Iron Maiden e o Obscured by Clouds também aos Pink Floyd. Se porventura em algum universo paralelo o Obscured by Clouds tivesse a participação de qualquer um destes artistas a seguir, teríamos também essa possibilidade. Okay. Temos multiple records que podem ser adicionados. Pronto. E desta forma nós podemos resolver este exercício com a respectiva implementação no Airtable destas relações todas. Portanto, só esta tabela é que nós não podemos relacionar com os multiple records. As outras, como são tabelas de relação mais simples, é possível fazermos esse uso de funcionalidade e pronto, poupa-nos àquela questão de criarmos. Onde é que está? Poupa-nos àquela questão de criarmos aqui mais 3 ou 4 ou 5 ou 6 tabelas. Acabamos por não ter essa necessidade. Pergunto, daquilo que estivemos aqui a ver, dúvidas, questões, perceberam o scope do exercício, destas associações todas que fomos fazendo, de quando é que podemos utilizar uma coisa e quando é que não podemos utilizar? A única coisa que eu tive problema foi em fazer análise do exercício em si. Ok. Eu não fiz um exercício assim tão grande, foi bem mais pequenino, não foi tão complexo assim. Eu vi que realmente faltou muita coisa do exercício que eu fiz, faltou muitíssima coisa. Ok. Mas não é dúvida, é entender melhor. Boa. O meu maior problema é em fazer análise do enunciado. Ok. Essa é, aliás, acredito que essa será seguramente uma das dúvidas mais predominantes, não só na vossa turma, mas em todas as turmas. É passar de 3 ou 4 ou 5 frases para uma coisa deste tamanho. E essa é uma das razões pela qual nós fazemos muitos exercícios nesta UFCD. Nós estamos sempre a criar estes diagramas de entidade e relação porque é aquele tipo de coisa que nós só vamos ganhar um bocadinho mais à vontade quanto mais fizermos, quanto mais erros cometermos, etc. Portanto, é perfeitamente normal e esta é uma das razões pela qual a UFCD também é grande. Com 50 horas e vocês pronto, acabam por estar a repetir o exercício várias vezes. Não é são todos, não é? Aqueles exercícios que vocês vão fazendo, porque é difícil passarmos disto para isto. Isto é algo que é perfeitamente normal. O meu conselho que eu dou sempre é nós pensarmos
naquelas primeiras entidades simples. Ou seja, nós vemos aqui, ok, a loja vende vários tipos de itens, então eu sei que há uma entidade que são os itens. Vejo que há aqui também uma que são os artistas, ok, então há uma entidade de artistas. Vejo que há uma entidade de clientes e vejo que há uma entidade de vendas. Ok, pronto, já tenho aqui as minhas principais. Depois aquilo que eu vou fazendo é, ok, nesta dos itens, o que é que eu vou ter? Vou ter aqui, tipo de itens. Isto é o quê? É um texto, isto repete-se. Então há mais uma tabela, ok. Continuo com isso. O ou os artistas. Ok, então há uma relação entre os itens e os artistas e é de N para N. Vou à procura de qual é que é o tipo de relação e vou desconstruindo isto em pedaços muito mais pequeninos e perceber no enunciado qual é a forma que nós temos de relacionar as várias entidades. Mas não há nada que eu vos possa dizer que se substitua à prática. Não, nesse aspecto não há nada que eu consiga fazer, é mesmo praticar, praticar, praticar. E dou-vos, obviamente, aqui estas dicas de como é que vocês podem olhar para o enunciado e com que ângulo é que devem olhar para o enunciado e perceberem quais são os primeiros passos. Depois, a partir dali, às vezes acaba por ser mais simples. Tá bem, entendido. Mais dúvidas ou mais questões? Não? Então, pronto, aqui não vos vou dar print screen, não é? Porque isto é implementado no Airtable, então não tem print screen. Vamos fazer então a nossa pausa, depois quando voltarmos, começamos aqui mais um exercício novo. Na próxima aula corrigimos e passamos aqui para uma matéria final da UFCD para vocês continuarem aqui a praticar também isto.